Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? Vamos nós com mais vídeos aqui, tá certo? Gente, observe que algum tempo atrás todo mundo se submeteu a uma pandemia. Não precisa nem eu estar falando aqui o nome desta pandemia, né? Que ainda o vírus é presente na humanidade. Lógico que com uma intensidade bem menor do que há 2, 3 meses antes, né? O negócio pegou, gente. Pegou, teve cidades aí que morreu muita gente e foi preciso que as autoridades, os governantes, eles tiveram que tomar decisões críticas, né? Decisões também radicais de fechar o comércio, de fechar as igrejas, de colocar todo mundo em casa. Foi o preço que todos nós pagamos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quem é pastor, padre, um líder espiritual, um líder religioso, esses líderes tiveram que deixar de realizar reuniões. O governo não permitiu que igrejas fossem abertas. E todo pastor, líder, enfrentou, experimentou esse tempo drástico, né? Esse tempo dramático, que foi de passar muitos dias em casa. Teve cidades, gente, exemplo, a cidade aqui que eu moro, aqui em Maracanaú, Ceará, passou quase 4 meses sem as igrejas evangélicas e também as igrejas católicas realizarem seus cultos, suas missas. Estamos voltando agora a realizar os cultos. É sobre isso que eu quero falar. Em cima desta pandemia, gente, como é que a igreja está voltando? Como a igreja volta depois de uma pandemia que assolou todo mundo? Como ela está voltando? Bom, queridos, eu acredito muito na igreja. Eu acredito que a igreja, profeticamente, está na palavra. O Senhor Jesus, ele falou em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E de fato eu creio nesta profecia. Não é só uma profecia, é fato. A igreja é fato. A igreja, gente, desde que se iniciou há 2000 anos atrás, ela existe, ela sempre existirá. Enquanto Jesus não voltar, a igreja vai existir. Nada detém a igreja. Nada vai parar a igreja. E como a igreja volta depois desta pandemia? Na minha concepção, como pastor e teólogo, ela vai voltar mais forte. Falando, voltar no sentido de realizar suas atividades, realizar os cultos dominicais, os cultos públicos, falando também da volta dos relacionamentos. Claro que ela volta mais forte, ok? Só que tem um detalhe, gente. Essa pandemia, ela foi uma guerra. Ela ainda é uma guerra. Mas essa guerra também, ela é espiritual, ok? Foi uma guerra espiritual. E eu ouvi uma frase do Dr. Russell Shedd. Na verdade, não foi uma frase, mas foi um texto. Ele falando sobre o triunfo de um exército no campo de batalha. Interessante que ele fala que quando um exército vence, quando ele triunfa sobre o inimigo, e na volta desse exército vitorioso, muitos voltam desta guerra com um pedaço de braço cortado, com um olho furado, mas o exército foi vitorioso, o exército venceu. Mas alguns pagaram o preço. Esse é o preço da batalha. Esse é o triunfo. Exatamente é o que está acontecendo. A igreja sai desta pandemia triunfante. A igreja triunfou, gente. Alguns países passaram meses sem se reunir. Aqui no Brasil, igrejas passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, que nem eu citei aqui, sem se reunir. A igreja está voltando. A igreja, com certeza, os crentes de verdade estão voltando mais fortes.
estão com saudades de cultuar a Deus no culto dominical. Claro, gente, que muitos se afastaram. O novo convertido pagou um preço, porque muitos se afastaram, porque não tinha raízes. Muitos também estão voltando, cambaleando. É o preço da guerra, da batalha. Alguns frios, ok? Alguns frios desta guerra. Mas com certeza, Deus vai reaquecê-los nesta jornada. Como a igreja sai desta pandemia, ela sai mais forte. Muitos que estão voltando vão valorizar mais os cultos dominicais, irão valorizar mais as reuniões. Antes, igreja, meus queridos, muitos faltavam cultos, chegavam nos cultos atrasados. Existem cidades aqui que nem a nossa, para poder ir para o culto, tem que entrar no link e tem que se inscrever para vir para o culto. Porque se ele não se inscrever para vir para o culto, ele não entra, ele não pode vir. Porque o governo ele decretou alguns percentuais. Os primeiros 15 dias, 20%, aí depois ele vai para 50%, até eles liberarem 100% do número de pessoas estar presente nos cultos. E essas pessoas estão voltando assim, valorizando mais, vão valorizar mais os cultos, valorizar mais a presença. Valorizar a presença de estar no meio das pessoas, de estar nos relacionamentos, de estar se relacionando, tá certo? Essa pandemia veio também para aparar arestas na igreja. Arestas. Aparar algumas arestas. Esta que eu citei aqui. Valorizar, ok? Mas também essa pandemia, queridos, revelou o caráter de muitas pessoas. Revelou também a hipocrisia de muitas pessoas. Revelou o fogo de palha, porque antes era fogo de palha. Agora desistiram, estão fora, se afastaram. Essa pandemia revelou quem é quem. E se você sai dessa pandemia com vontade de se congregar, com vontade de fazer a vontade de Deus, com certeza você venceu, você triunfou. Amém? O ensinamento que eu tiro desta pandemia é essa, que a igreja sai vitoriosa. Muitos pastores voltarão mais firmes, mais fortes, tomando posturas mais precisas, atitudes mais precisas, e muitos pastores também vão assim zelar mais pela obra de Deus, amar mais, tomar até mesmo decisões mais radicais, ok? Então fica na bênção, fique na paz. Só lembrando, gente, a igreja sempre será vitoriosa. Nada vai paralisar a igreja. Nada vai deter a igreja. Ninguém, gente, nenhum sistema conseguiu parar a igreja. O Império Romano não conseguiu, o comunismo não conseguiu. Nada vai parar, porque a igreja é profética, a igreja é um fato. A igreja, ela vai chegar até o fim e ela vai cumprir a sua missão. Amém? Fica na bênção, fique na shalom, aguarde os próximos vídeos. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê like. E outra coisa, vai lá nos comentários e você pode me dar sugestões de vídeos, de temas, de teologia, do que você quer aprender. Vai lá nos comentários, bombardeie os comentários de sugestões, ok?